Teste, 1, 2, 3, testando. Discambô, festival multicultural, que acredita na cultura de escambo e na possibilidade interativa de trocas e parcerias que incentivem a economia colaborativa. A primeira edição é financiada pelo edital Profac, Mostras e Festivais. Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a esse ciclo de conversas. Eu sou Matheus Borges, poeta e um dos idealizadores e produtores do Festival Discambô, festival multicultural que está acontecendo agora em dezembro. Bom, hoje eu estou aqui com dois grandes pensadores do nosso tempo, Ailton Krenak e escritor Sacolinha. Vou apresentar eles para vocês, mas antes vou falar um pouquinho sobre o festival. Discambô é a utopia da experiência coletiva anticapitalista, ousando produzir nos sentidos diferentes experiências seculares, afetivas e simbólicas. Acreditamos em compreensões colaborativas e na cultura de escambo como fonte inesgotável de contestação criativa ante ao caos.
Nos parece mesmo fundamental pôr em movimento potências criadoras que recriem o mundo numa relação interativa e simbiótica entre todos e qualquer. Em última instância, cremos no miocárdio das culturas, ainda que desbravando virtuais plataformas. Descambou o Festival Multicultural, fomentado na cidade de Mogi das Cruzes pelo Profac e pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Hoje eu estou aqui, como eu disse antes, com o escritor Ailton Krenak e com o escritor Sacolinha. Eu vou começar apresentando eles para vocês. Ademiro Alves, o Sacolinha, é escritor, poeta, cronista, romancista e articulador cultural, um militante da palavra, um intelectual da periferia, formado em letras pela UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, atua em diversos projetos literários na comunidade. Publicou, entre outras preciosidades, Graduado em Marginalidade, 2005, 85 Letras e um Disparo, 2006, Manteiga de Cacau, 2012, Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser, 2019, e mais recentemente, nesse período de quarentena, de pandemia, publicou Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer, um conto de pandemia, 2020, pela editora Todavia. Ailton Krenak é escritor, ambientalista, antropólogo e líder indígena. Eleito intelectual do ano 2020 pelo Prêmio Juca Pato, é uma das lideranças indígenas mais influentes do país. Tem longa trajetória na defesa de direitos humanos indígenas e no ativismo sociocultural. Publicou, entre outros livros, O Lugar Onde a Terra Descansa, de 2000, O Amanhã Não Está à Venda, 2020, Ideias para Adiar o Fim do Mundo e, recentemente, A Vida Não é Útil, também de 2020, todos pela Companhia das Letras. São os nossos convidados de hoje. A gente vai trocar ideias sobre diversos temas, sobre literatura, sobre pesquisas e projetos que eles têm desenvolvido. Então, eu chamo para cá, para a conversa, Ailton Krenak e escritor Sacolinha. Salve, Matheus. É um grande prazer estar aqui, participando aí do Festival Multicultural Descambou. Meus parabéns pelo projeto. Salve, Krenak. Maior honra estar aqui também proseando com você, porque eu tenho várias influências na minha vida e dependendo do que eu estou fazendo no dia, eu me influencio com alguém. E o Krenak é de perto a minha maior influência com relação à terra, né? Eu tenho uma horta aqui no fundo de casa, um espaço bem pequenininho, que desde 2012 eu cultivo alguns dos alimentos, algumas das coisas que eu coloco dentro do meu corpo, né? Então, quando eu estou lá na terra, quando eu estou mexendo lá, sempre a minha maior influência aí é Krenak, né? Eu sempre penso que quando eu estou com a mão no esterco, quando eu estou com a mão na terra, quando eu estou com a mão em um alimento, eu sempre penso nos indígenas, eu sempre penso nos antepassados, né? E penso também no meu povo. Meu povo é de Minas Gerais, do Vale de Jequitinhonha, né? De um quilombo, né? Chamado Córrego da Taboa. Então, eu sempre penso nessas pessoas, sempre penso em Krenak também. Então, para mim, é a maior honra estar aqui. Eu me chamo Ademiro Alves, que é o meu nome de batismo, né? Mas sou conhecido pelo pseudônimo literário de escritor Sacolinha. Moro em Suzano, Grande São Paulo, desde 1998, mas eu venho de Itaquera, zona leste de São Paulo, onde eu morava lá com a minha avó, minha bisavó, meu avô e meus tios, né? Então eu fui criado com a minha avó, chamava, né? Minha avó faleceu recentemente, eu chamava minha avó de mãe, chamava meus tios de irmãos, né? Então, eu venho de lá com 16 anos para morar aqui na cidade de Suzano. Foi aqui que eu me tornei leitor, foi aqui que eu me tornei escritor. Meus últimos trabalhos, né, dos 9 livros que eu publiquei, meus últimos trabalhos são Dente de Leão, né, A Sustentável Leveza de Ser, que foi publicado em 2019, e agora, em 2020, Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer. O pessoal confunde muito o título, né, o pessoal fala assim, eu prefiro sofrer, como o próprio Matheus confundiu aí também, mas eu gosto de ressaltar essa coisa da escolha, né?
porque preferir é quando você tem preferência por algo, né? É aquilo que você gosta, é aquilo que você quer. Mas aqui o meu personagem, né? Ele tem, né? Somente duas escolhas: ou ele ama ou ele morre. Então ele escolhe, né? Ele não prefere, mas ele escolhe sofrer. E aí eu queria ler, né? Para finalizar a minha apresentação, eu queria ler um trecho do livro Dente de Leão e um trecho do Entre Amar e Morrer Eu Escolho Sofrer. O livro Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser, é um livro de crônicas, e aí tem um trecho de uma crônica que eu falo muito dessa coisa da horta, né, dessa coisa de cultivar a alimentação como um ato político. E aí o trecho dessa crônica que eu quero ler chama-se Desembalar Menos, Descascar Mais. Hoje, o meu único e maior problema é dosar o tempo que eu passo na horta. Desço lá para a rega e para depositar o lixo orgânico e calculo uns 15 minutos. Mas aí aproveito para tirar o biofertilizante da composteira, arrancar uma erva daninha, escorar um tomateiro e quando eu vou ver, já se foi quase 1 hora. Final de semana eu penso em passar lá uma manhã, mas lá se vai todo sábado. Reflito que o correto seria eu ter pouco tempo para as correrias do dia a dia e mais tempo para a horta. Quem sabe um dia? Indico o cultivo de uma horta caseira como remédio preventivo para muitas doenças, principalmente para a ignorância que eu acredito ser o maior mal do século XXI. Falo de horta orgânica muito além do cultivo do alimento. Falo de horta orgânica como um cultivo da vida, como um ato político. Os exercícios físicos já fazem parte da minha vida desde os 10 anos. Leio desde os 18. Corpo e mente estão sendo cuidados. Ultimamente, venho descobrindo práticas para resguardar a alma. E tudo isso para quê? Para ser feliz todos os dias. Não quero que a minha vida seja uma eterna espera pela sexta-feira. Tem gente que prefere passar a vida reclamando da sensação do domingo à noite a começar a viver de verdade. Eu optei pela mudança, escolhi viver com qualidade. Esse foi o trecho de Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser. E agora, por último, o trecho do meu livro de 2020, Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer. E aí aqui vai a fala da protagonista, né, a personagem principal, que muitos dos leitores estão comparando a Malu, que é essa protagonista, como a Marielle Franco, né, aquela vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada. Não é de hoje que sobrevivemos e fazemos sobreviver o nosso povo. Pensem nos indígenas que resistem até os dias atuais. Pensem em nós negros que levantamos todos os dias e pensamos que este pode ser o nosso último dia sobre a terra, pois em qualquer momento seremos surpreendidos na próxima esquina pelo racismo violento que nos persegue desde quando fomos sequestrados na velha África. Pensem nas mães dessa comunidade que, como a escritora Carolina Maria de Jesus, acordam pensando onde e como irão conseguir o dinheiro para o café da manhã dos seus filhos. Pensem, queridos integrantes do maior movimento de solidariedade que já teve este país. Vocês têm o direito de desanimar e voltar para casa, mas também têm o dever de entender que o que fizemos até aqui não foi nem metade do que esses que têm o poder de decisão fizeram por nós. Neste momento, o salão da associação parecia um lugar de festas, ou mesmo de uma igreja periférica de garagem, onde seus membros gritam felizes na mais pura exaltação ao Senhor. Viva! Vamos para cima! É isso aí, Malu! Tremendo! E Malu inflamou os soldados para a luta pela vida. Vamos trabalhar para reduzir o impacto das decisões desses homens brancos, ricos, héteros de meia idade e que contam com hospitais de luxo dentro de suas próprias casas. Era o que precisavam ouvir. Malu energizou a todos com seu discurso afiado, crítico e humanitário. Todos saíram dali não apenas convictos de continuar na luta pela vida, mas também decididos a inflamar os seus familiares, amigos e vizinhos, levando-os a lutar por uma vida mais digna e com mais qualidade, para que, após a travessia do deserto, pudessem se preparar para a próxima pandemia, a pandemia da individualidade geral, que nasce de uma minoria burguesa e vem contaminando toda a humanidade. É isso. Maravilha, Sacola. Gritou Sacolinha.
E eu errei o nome do livro, né, Sacola? Peço desculpas, mas eu... Sabe o que é? Eu fiquei pensando que eu acho que tem o hábito. Quando você falava, eu fiquei pensando, eu tenho o hábito de ao falar a frase, talvez, no conjunto dela, usar a palavra preferir e não escolher. Eu vou refletir, inclusive, sobre isso, porque é isso, a língua nos conta, né? Obrigado, Sim, inclusive, sim. por, Mas é muito por normal, Matheus, é ressaltar. porque assim, as escolhas que se colocam na sociedade, muitas vezes a gente não tem como escolher, né? Então, assim, você tem só o dinheiro de ida para onde você vai, né? Para pagar a passagem de ida, né? E aí, assim, não é tipo assim, eu escolho ir de Uber, eu escolho ir de a pé, não. É, é aquilo, né? Você tem Uhum, que preferir alguma coisa naquele momento, mas não é que as escolhas vêm para a gente, né? Enfim. claro. Sim. Bom, vamos lá, então, seguindo. É, Salve, Ailton Krenak. Bom Viva! dia. Eu fiquei Como muito. você está por aí? Eu estou, assim, suspenso com a leitura desses dois textos que o Sacolinha nos brindou agora de uma maneira. Eu vi, sobretudo, que além de cultivar a horta, a escrita, a mente sã, ele também cultiva uma capacidade de representar um texto ou de expressar um texto com uma força que não é comum. Tem muitos escritores que não conseguem ler nem seus próprios textos. A gente está falando de processos assim individuais que cada um sente, né? Com relação às palavras, por exemplo, e a ideia de preferir e escolher, né? E nesse mundo de impressões, né, de cognição que a gente vive, nem sempre nós falamos aquilo que nós queremos falar naquele momento. E alcançar esse equilíbrio entre aquele texto que você está lendo e o que você gostaria que os outros ouvissem, isso é um exercício muito raro. Parabéns, Sacolinha. Olha, você lendo um texto seu, você dá alma para o seu texto. Obrigado, Krenak. Outra pessoa lendo, ele vai ficar buscando, andando sobre pedras. Mas quando a gente tem esse prazer, esse privilégio de trazer uma fala da gente para outra pessoa vir em direto assim, na veia, é maravilhoso. E eu estava observando você, vendo como que você também trabalha a coisa da língua. Trabalha o texto. Como eu cresci num mundo da oralidade, eu disparo a fala e ela não passa por um processador, eu disparo a fala. Esses livros que foram mencionados agora, inclusive o mais antigo, que é o do ano 2000, quer dizer, já tem 20 anos, ele é todo falado. Os meus livros são livros falados. E eu fiquei muito chocado quando a União Brasileira dos Escritores me selecionou numa constelação de autores que eu sei que são gente que escrevem orações inteiras, entendeu? Eu acho que essa coisa de alguém escrever uma oração inteirinha, como alguém que está esculpindo, que pegou um pedaço de barro ou de pau e está esculpindo uma onça, um macaco, e ele está esculpindo, ele tem um desenho que ele vai configurar ali. Alguns escritores desenham os seus textos, eu vejo que eles desenham. Eu sopro os meus textos e eles vão ganhando forma. E quando eu vejo eles pousando por aí afora, alguns deles até viram livros. Agora, o ano passado, 2019, eu tive uma oportunidade que eu mesmo fiquei admirado. Eu não sei se você, como escritor, sente essa relação com o mundo do livro, o mundo editorial, mas quando uma editora grande disse que ia publicar um livrinho meu na Flip, naquela feira de Paraty, eu falei, bom, parece que eu ganhei na loteria, que é um bingo, né? Porque eu sei que tem milhares de pessoas que escrevem bem pra caramba. Você é um exemplo disso, né? Aí, o que acontece? Tem uma espécie assim de seleção natural, nada natural, onde
autores vão escrever a vida inteira, vão deixar suas obras escritas e só vão ser descobertos 20 anos depois, 50 anos depois, que eles tinham obras maravilhosas, como essa queridona que está na foto atrás de você, que enquanto ela estava viva, demoraram a entender quem era ela, passando no meio de nós, deixando uma marca tão indelével que a literatura dela fica e ela vai embora, a literatura dela fica. Então, assim, já que nós estamos falando de uma festa literária, estamos falando de uma festa que celebra a literatura, a poesia e os encontros, eu queria lembrar o seguinte: eu sou da oralidade. A hora que publico um livro meu, e ele volta na forma de texto escrito, eu vou ficar diante dele como se fosse um texto seu, Sacolinha. Eu vou lá olhar ele. Aí eu olho ele e eu me admiro. E falo assim, olha, tem uma oração inteira aqui. Tem uma frase inteira aqui. Olha como que essa frase se concluiu direitinho. Ela feita uma semente, ela floresceu. Então, assim, essa experiência de ter os meus livrinhos celebrado como literatura é um presente para mim na idade avançada. Eu completei 67 anos agora em setembro e foi a primeira vez que me reconheceram como escritor. Então, eu achei o maior barato. Eu demorei 50 anos para virar um escritor que não escreve. Aí, quando me deram o Juca Pato, eu falei com eles, vocês estão premiando um cara que nunca escreveu um livro. Eu tô com os dois, enquanto vocês falavam, eu selecionei os dois livros aqui, ó. Tem Escritor Sacolinha, depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele, inclusive vai ter sorteio aí na programação do festival. Estou aqui também com A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak, também vai rolar por aí como sorteio no festival. Depois a gente fala um pouco mais sobre eles. Vou puxar aqui um outro projeto que o Sacolinha tem tocado, que é o Revitalizando a Quebrada, não é isso, Sacolinha? Tem um projeto já de longa data. Aqui eu tenho um exemplo do que é. Deixa eu ver se eu aproximo aqui, ó. Uhum. Depois a gente, de repente, Vitor, coloca na tela cheia para visualizar melhor. Quer contar um pouco para a gente, Sacolinha, do projeto Revitalizando a Quebrada? Como é que você tem trabalhado também literatura e poesia escritas pelos muros da cidade aí? Maravilha, maravilha. Conto sim. Eu tenho o maior orgulho desse projeto, né? De todos os projetos que eu realizo, esse para mim é a cereja do bolo, porque ele envolve tudo aquilo que eu sou neste presente momento, né? Eu sempre tive muito medo, porque agora eu tenho duas filhas. Eu tenho uma filha de 4 anos, que é a Laura, e a Alanda, de 11 anos, que inclusive está aqui agora estudando, né? Daqui a pouco que eu for mostrar minha biblioteca, eu mostro ela também aqui, tá? E eu sempre tive muito medo de ser aquele exemplo de pessoa que fala uma coisa, mas faz outra, né? Então, a minha teoria, eu sempre quis que fosse ligada à minha prática. E o Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada, ele é justamente isso, a minha teoria relacionada à minha prática. Então, eu falo muito de horta, eu falo muito de terra, eu falo muito de árvore, de plantar, eu falo de sombras, né? Eu falo de água fresca e tudo mais. E em 2017, eu coloquei um projeto que tem muito a ver com isso, né, em prática. Eu faço caminhada, né, todos os dias, pelo menos de segunda a sexta-feira, eu faço caminhada pelo meu bairro de manhã, né? E até antes da pandemia era assim. Eu levantava de manhã, né, dava café para minha filha maior, e aí quando ela ia para a escola, eu arrumava a filha menor, levava ela para a creche. Assim que eu deixava ela na creche, eu saía caminhando pelo bairro, 7 horas da manhã, 6h30 da manhã. E olhando pelo bairro, né, eu sempre vi meu bairro assim, tipo, o meu bairro ele é muito bonito, tem muitas pessoas bacanas, né, pessoas indo trabalhar de manhã, bonitas, arrumadas, cheirosas e tudo mais, mas que moram num bairro maltratado, né? É um bairro com muitos muros cinza, né? Muitos buracos no asfalto e tudo mais.
E eu, como eu me considero um intelectual de periferia, eu acredito que um intelectual de periferia, um escritor de periferia, ele não tem que ter o privilégio somente de escrever e ficar aguardando os direitos autorais chegar, né? Mas ele tem que fazer uma mudança no seu local de vivência, né? Então, as minhas filhas moram aqui, eu quero que elas cresçam num bairro mais colorido, mais florido, com mais árvores, com sombras, né? Então eu pensei, poxa vida, eu podia inventar um projeto aqui para deixar esse bairro mais bonito. Foi então que veio a ideia do Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada, que, resumindo, é um projeto de recuperar espaços, né, degradados, seja ele espaço de casas, de moradores, ou espaços públicos, né, como pontos de ônibus, vielas, né? Então eu contrato grafiteiros, a maioria deles amigos meus, porque esse é um projeto independente, financeiramente falando, então eu não tenho dinheiro para pagar o valor que a obra, né, que a arte desses grafiteiros merecem. Então eu pago uma espécie de ajuda de custo, né? Eu gosto que valorizem o meu trabalho, então gosto de valorizar o trabalho dos outros também. Então pago uma ajuda de custo para esses artistas, né? E passo a minha poesia ou trecho de um livro meu para eles e digo o seguinte, ó, esse é o texto, a ideia é com você, o texto é meu, o projeto é meu, mas a ideia é sua. Então esse grafiteiro vai lá e joga, né, uma arte com a minha poesia, com o meu texto ali. Enquanto isso, estou capinando a calçada, estou tapando um buraco da calçada e plantando também uma árvore. Eu fiz uma crônica nesse livro Dente de Leão, a Sustentável Visa de Ser, que chama-se Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada, Revitalizando Vidas. Porque ao longo de 3 anos desse projeto, que foi quando eu fiz essa crônica, né? Hoje o projeto tem 4 anos, mas ao longo de 3 anos, o que eu percebi é que esse projeto ele não revitalizava só a quebrada, mas ele revitalizava vidas, né? Eu vi muitos moleques aqui da escola perto do bairro indo para a escola e tirando selfie com a poesia atrás, né? Com o grafite atrás. Eu ouvi falas como, por exemplo, de moradores dizendo... teve um dia que eu estava dando uma entrevista aqui para a Folha de São Paulo, né, sobre esse projeto, e um morador disse o seguinte, finalmente o jornal veio no bairro para cobrir cultura, para cobrir algo de valor, e não para cobrir o defunto, para cobrir a criminalidade ou os adolescentes usando drogas, né? Então, eu fico muito contente por esse projeto revitalizar vidas também, né? Revitalizar pensamentos. É tão gostoso quando a gente termina um grafite ali e do lado aquele morador olha ali, viu que a casa do vizinho ficou mais bonita, então ele começa a varrer a frente da casa dele, pensa em plantar uma árvore ali também. Então aquele espaço está sendo revitalizado, que está revitalizando vidas, que está, né, revitalizando uma periferia. E o projeto ele cresceu, né, ele saiu do bairro. Eu sempre ouvi aquele ditado, né, que quem quer mudar o mundo tem que começar pela sua aldeia. Então eu comecei aqui pela minha aldeia, pelo meu bairro chamado Jardim Revista, e hoje o Literatura e Paisagismo ele já ganhou outros espaços, está ganhando o mundo, né? Até agora foram 52 intervenções, cada intervenção dessa custa em média de 600 a 700 reais, e eu tiro o dinheiro da venda dos meus livros, né, das minhas palestras, porque eu também sou um empreendedor literário, né? As pessoas perguntam para mim como eu faço para contribuir com esse projeto. E eu digo o seguinte, compra um livro meu, compra uma camiseta minha, com uma poesia minha, que você já vai estar ajudando esse projeto, porque eu tiro metade para pagar as minhas contas e a outra metade para investir nesse projeto, pagar o grafiteiro, o almoço, café, tinta, enfim, é isso. Maravilha, Sacolinha. Você falando e eu pensando aqui, claro que a opção de fazer na rua, nos muros da cidade e tudo mais, é justamente porque criar cartões postais na periferia traz essa possibilidade que você está colocando. Revendo uns vídeos teus agora, criando algumas ideias para trocar essa ideia, para conversar um pouco, seus e do Krenak, encontrei um gurizinho de, sei lá, 12 ou 13 anos, de um projeto que você tinha desenvolvido, e aí ele está dizendo o seguinte, entre outras coisas, que ele tinha lido seus livros e tal, e que ele gostava muito porque no mundo nem tudo era perfeito. Essa frase ficou na minha cabeça, assim, como se a compreensão dele, ali dentro da perspectiva de tempo de vida dele e tudo mais,
Mas para ele fez sentido perceber, né, que o não era perfeito poderia ser transformado, essa possibilidade de ações transformadoras. Nisso eu pergunto para o Krenak, ao pensar em revitalizar, em trazer uma nova possibilidade de futuro ou de perspectiva disso para crianças, jovens, adolescentes, enfim, gente que está lendo, que está ouvindo a gente agora, dentro desse contexto da vida é útil, quando você provoca o amanhã não está à venda, como te parece sonhar essa egrégora de futuro? Que fôlego a Terra ainda tem, dentro desse contexto que o Sacolinha traz, de plantar, de cultivar, mas que fôlego isso ainda traz para nós? É possível? Eu achei de uma poesia incomum uma expressão que o Sacolinha buscou para falar de si, quando ele disse quem eu sou nesse momento. E ele usou essa expressão na nossa conversa, e eu achei muito sutil, porque é um entendimento que tem a ver com a ideia do dente de leão como uma imagem do que é sustentável, porque também ele é muito efêmero. É só agora, acabou. Então, assim, nós estamos sendo nesse momento. É nesse sentido que a vida não é útil. Ela é um dom. Ela é um dom tão maravilhoso que ela não tem utilidade. A vida não tem utilidade. A vida é uma bênção fantástica. As coisas são úteis. A vida não é uma coisa, né? Uma ferramenta é útil, uma enxada é útil, uma caneta é útil, um computador é útil. A vida não. A vida é uma fruição, é uma bênção a gente viver, é um mistério a vida, é maravilhoso. Então, essa ideia de nós estamos sendo, ela tem a instantaneidade da experiência de estar vivo. É estar vivo de verdade. Não é fazer de conta que está vivo. Quem se apavora com o domingo à noite ou quem apressa a sexta-feira, na verdade, ele está achando que a vida é uma coisa útil. É alguma coisa que ele vai comer, que ele vai consumir. A vida não é para consumir. A vida é para ter essa experiência de que se você demorou, sei lá, meia hora, uma hora na horta, aquela eternidade. Era a vida inteira que você ficou lá na horta. E convocar esses instantes de experiência de vida de verdade, ele é uma experiência que atravessa em várias culturas. E eu fiquei me lembrando de uma leitura que eu fiz quando eu estava com 20 e poucos anos de idade. Eu li pela primeira vez um desses mestres orientais. Pessoal que vem lá da Índia, do Himalaia, da China. E um desses autores, ele tinha um livrinho fininho, e o nome dele era Meditação na Ação. Quer dizer, isso foi há 40 e tantos anos atrás. Meditação na ação. Eu li. Aí ele falou de um sujeito com um rastelo, rastelando um quintal. E que enquanto o sujeito rastelava o quintal, ele que tinha uma mente muito agitada, ia acalmando a mente. Até que chegava uma hora que ele estava fazendo um jardim, riscando o chão com aquele rastelo, aquele jardim japonês, zen, feito com areia, com pedrinha. Quando ele fazia isso, ele educava o pensamento confuso dele e botava a mente dele numa direção que era a de viver aquele dia, não como o último dia da vida, mas como o único. Não é o último. Como eu vi que nós dois escrevemos sobre a pandemia. No período da pandemia, o Sacolinha e eu mergulhamos no vírus, para a gente ver o que tinha lá dentro. Cada um de nós voltou desse mergulho com algumas coisas que a gente tirou lá de dentro. Eu tirei uma observação que a vida não é útil. Definitivamente não. E que quando a gente está sendo, agora de manhã, nesse encontro nosso, a gente está sendo. Eu estou sendo. Cada um de nós está sendo. Então, a gente não tem que querer saber o que é o futuro.
essa fissura que a gente fica querendo saber, ai, como é que eu vou pagar a conta? Ai, como é que eu vou fazer não sei o quê, o ano que vem, o mês que vem, depois? Isso é tudo bobagem, porque a única coisa verdadeira é esse instante, esse momento que a gente está vivendo aqui e agora. Ele é verdadeiro. E ele tem uma potência, ele é uma semente. Se a gente viver ele de verdade, ele produz todas as outras coisas que a gente precisa para viver, inclusive o futuro. Essa coisa que é uma agonia, os economistas, os cientistas, todos eles querem investigar o futuro. Ora, eles não vão investigar nada. O futuro vai dar um baile neles. Eles vão pular num buraco escuro. Porque eles têm que cultivar o futuro, é aqui e agora. E aí o futuro vai brotar. Essa experiência com a Terra, de mexer na Terra, enfiar a mão na Terra, é maravilhoso, porque a Terra ensina a gente. A Terra nos ensina. Ela contém a gente, ela bota a gente num lugar assim de semente. Outro dia, eu falei que, olha, quando você estiver totalmente desesperado, deita no chão, procura um lugar no mato, se possível, deita em cima das folhas. Em último caso, gente, se não tiver mesmo, se tiver uma calçada e não der para você meter a mão na terra, então arruma um lugar na calçada, dá uma limpadinha lá e deita no chão. E a terra vai falar com você, né? Eu acho que não é à toa que os eletricistas, quando vão fazer uma instalação numa casa, eles querem botar um fio terra. Eles falam, onde é? Vamos enfiar uma vareta aqui no chão, um fio terra, porque se não botar um fio terra aqui, uma hora vai cair um raio na sua casa. Então, o negócio é o seguinte, essa meninada que tem, assim, a descoberta numa frase, num texto nosso, que olha e fala, então nem tudo é perfeito, ele também está se curando, é a cura da Terra, ele está curando a si mesmo, dizendo, eu não preciso perseguir uma ideia de ser perfeito, eu posso fazer as coisas e errar e aprender, e errar e aprender. Pensando globalmente, pensando na questão climática, o planeta e tudo, é claro que a gente é uma formiguinha quando a gente faz uma horta. Mas são as formiguinhas que fazem a Terra respirar. Se não tiver formiguinha, a Terra não respira. Então, assim, tudo tem um cosmos em si. A formiguinha tem, o rio tem, a montanha tem. Então, assim, o homem, né, a mentalidade antropocêntrica, essa coisa dos homens achar que nós somos a única coisa interessante no mundo, ele silencia os pássaros, ele silencia as formigas. E não presta atenção que esses outros seres também, todos trabalham para o mundo ficar melhor. A formiguinha trabalha para o mundo ficar melhor, é maravilhoso pensar isso. Então, eu também posso fazer alguma coisa para o mundo ficar melhor sem a pretensão de fazer mais do que uma formiga. Não precisa ter uma escala. Eu fiz muito, alguém fez pouco. É cada um fazendo o que pode. Vocês já escutaram aquela história do beija-flor que ia no mar buscar uma gota d'água para apagar um incêndio? Está pegando fogo para todo lado. Botaram fogo no Pantanal, estão queimando a Mata Atlântica, estão queimando a Floresta Amazônica, estão botando fogo em gente. Estão queimando os quilombos, estão queimando... Eu escutei o Sacolinha falar do quilombo lá do Jequitinhonha, estão queimando os nossos quilombos, queimando as nossas aldeias, o Xingu pegando fogo. Quer dizer, quando eu era menino, para mim o Xingu era um santuário. Era uma espécie assim de Passárgada, uma Xangri-Lá, um lugar que ninguém ia. Ele era tão sagrado que ninguém ia. O agronegócio cercou aquilo tudo, voa de avião por cima e joga veneno na cabeça dos índios. Aqueles aviões que jogam agrotóxico na agricultura, quando eles estão voando em cima da floresta, eles não fecham o chuveiro, não. Eles saem de cima da área de plantation deles, voam a floresta jogando veneno, vai para cima da plantation, joga veneno, dá uma volta. Quer dizer, eles estão cagando no mundo, cagando veneno no mundo. Nós estamos aqui embaixo fazendo um trabalho de formiguinha. Vamos continuar. Se a gente for comparar o estrago deles com o nosso trabalho, a gente vai perder o equilíbrio, vão perder a nossa capacidade de produzir novos mundos e vão ficar consumindo um mundo doente dessa gente doida que está envenenando o planeta. Eles têm um mundo, eles produzem um mundo cheio de veneno. Se a gente consumir aquele mundo deles, nós vamos fazer uma poesia
cheia de ódio, né? Vão fazer uma literatura rancorosa. Eu conheci na década de 70 uma literatura que falava da periferia, entendeu? Que era tipo... era uma denúncia da violência que rolava em tudo quanto era bairro, em tudo quanto era beirada de cidade do Brasil, movida contra as pessoas pobres. Bastava ser pobre para ser suspeito. Então, era Plínio Marcos, era aquele João Antônio, né? Que são assim grandes escritores, grandes pensadores dessa realidade das nossas periferias urbanas do Rio, São Paulo, do Brasil. Eles conseguiam dar sentido a um mundo que não tinha voz. O que eu acho interessante é que o Sacolinha agora ele é de uma geração de escritores onde esse mundo tem voz. Não é um autor que escreve sobre nós. Nós estamos falando desses lugares e essa voz está alcançando diferentes mundos. Inclusive o mundo que joga veneno, ele já escuta a gente. Escuta a gente, pode não gostar do que ouve, mas escuta a gente, né? Ô, Krenak, vou pedir só para você concluir, contar, que eu sempre gosto de ouvir essa história do beija-flor, que pegava a gotinha de água para ir apagar um incêndio. Falamos dos incêndios e não mostramos o voo completo do beija-flor. O beija-flor estava lá no mar, pegando gotinhas de água e subia a serra, fazia todo esse trajeto para ir lá onde estava queimando o Pantanal e jogar a aguinha lá. Alguém vendo o beija-flor fazendo esse trabalho imenso, falou: beija-flor, é inútil tudo isso que você está fazendo. Uma gotinha de água sua não vai apagar aquele incêndio. Ele disse: uma gotinha não vai apagar aquele incêndio, mas eu vou fazer a minha parte. A esperança, né? Você falando desse trabalho... Eu vou fazer a minha parte, é isso. Você falando desse trabalho de formiguinha, Krenak, eu estava pensando aqui de algumas anotações também, e essa perspectiva de ter voz, né? Das anotações que eu fiz, tinha um trecho do Sacola dizendo assim: o Cida, vê se confere, hein, Sacola? Se for mentira, você me cobra aí. Estou aqui. O escritor é um cidadão comum, que com a caneta na mão encontra a voz que o povo não tem. Ele dizia isso numa entrevista. E aí você traz essa perspectiva do ter voz. Mas aí eu te pergunto, Sacola, num país em que, segundo os dados do IBGE desse ano, de 2020, pelo menos 11 milhões de pessoas ainda são analfabetas, não sabem ler ou escrever, não têm acesso a conteúdos escritos, a literatura, de fato. Qual é a importância de reconstruir essas narrativas periféricas que você traz? De contar que na periferia também existe amor, de contar que também existe algo além da violência, além do ódio, além das folhas policiais. Como é que é isso nessa sua trajetória? Então, quando o Krenak lembra a Carolina, né, que inclusive demorou muito para ser reconhecida, é uma autora de vários livros e tal, eu complemento, né? A Carolina, ela é uma fatia de pudim na década de 90, na cidade líder Itaquera, zona leste de São Paulo. Explico. Eu nasci e fui criado numa família de 11 pessoas, né? Como eu disse, lá na cidade líder Itaquera, era eu, minha bisavó, minha avó, que faleceu há cerca de 2 semanas, o meu avô e os meus tios. E a gente morava numa espécie de muquifo, as pessoas chamavam aquele de muquifo, era um quintal com várias casas de aluguéis. E nessa família de 11 pessoas, a nossa maior preocupação era conseguir o arroz e o feijão, né? Aí, se a gente conseguisse o arroz e feijão, a gente corria atrás de pagar o aluguel, corria atrás de comprar uma mistura. E então, assim, guloseimas, né, uma sobremesa, um doce, um pudim, era uma coisa rara lá na minha família, né? Eu tenho um tio que hoje ele é padre, né, que quando ele morava com a gente,
ele, de vez em quando, ele se arriscava a fazer algum doce, né, para essa família de 11 pessoas. Então, conseguia-se lá os ingredientes e fazia o pudim. O pudim era o que eu mais adorava, né? Quando estava pronto aquele pudim, era um pudim pequeno, né, porque a gente não tinha dinheiro para conseguir todos os ingredientes para fazer um pudim grande, o meu tio, ele tinha a destreza, né, uma espécie de talento de cortar, né, o pudim para dividir para a gente, né, para todo mundo ali, para que desse um pedacinho para todo mundo. E ele cortava, né, como se ele fosse uma espécie de máquina de cortar frios, ele cortava assim com uma lâmina assim, de pudim que parecia uma fatia de mortadela. E essa lâmina de pudim, né, era uma lâmina para cada um. Aí juntava eu e os meus tios, que tinham quase a mesma idade que eu na época, eram menores e tudo mais, a gente comia esse pudim, a gente na verdade não comia, a gente degustava esse pudim com uma colherzinha pequenininha, uma colherzinha de café, a gente ficava ali, né, cortando pedacinhos e colocando, quem nunca, né? Estou contando isso, estou vendo o Matheus sorrindo e tal, né? Então a gente ficava ali, porque assim, o legal não era nem o pudim, né? Não era nem a gente comer o pudim, mas o legal era que todo mundo acabasse de comer o pudim e você ainda estava ali degustando o seu pedaço, aquela coisa maravilhosa, gostosa e tal. E por isso que eu digo que Carolina Maria de Jesus, ela é uma fatia de pudim na cidade líder em Itaquera, na zona leste de São Paulo, na década de 90, porque Carolina, ela nunca deixa de dizer o que tem para dizer. Carolina Maria de Jesus, ela é um clássico, né, da periferia. Então, a gente pode estudar tanto Carolina Maria de Jesus prosadora, né, poetisa, como a gente pode estudar Carolina Maria de Jesus mulher empoderada já na década de 60, na década de 50 e 60, né? A gente pode estudar, hoje fala-se muito de uma comida gourmet, né? A comida gourmetizada e tal. Quando a gente pega a Carolina Maria de Jesus no Diário de uma Favelada e vê ela falando, né, que a gordura de porco frigindo na panela era um espetáculo à parte, meu, é como se a gente estivesse falando de comida gourmet, né? Então, Carolina Maria de Jesus, ela tem várias possibilidades. Recentemente, a Companhia das Letras, né, comprou todos os direitos autorais e vai começar a lançar vários textos da Carolina, inclusive textos inéditos. Então, Carolina, ela nunca deixa de dizer, ela é um clássico. E a periferia, Matheus, ela é um clássico. A gente nunca deixa de dizer o que a gente tem para dizer. Eu lembro que quando eu me vi na televisão, né, pela primeira vez, não eu ali na televisão, né, mas quando eu me vi representado ali na televisão, como uma coisa legal, positiva, foi na Turma do Gueto, aquele seriado que era, se eu não me engano, da TV Record, que era dirigido pelo Netinho de Paula, o ex-Negritude Júnior, né? E aí ele começou a fazer a Turma do Gueto, né, que era uma espécie de malhação, né, seriado de malhação, só que da periferia. Aí eu comecei a me ver representado ali como uma coisa mais positiva. Aí depois veio Antônias, né? Depois veio Cidade de Deus, que é um livro do Paulo Lins que virou o filme, que concorreu ao Oscar. Aí a gente começou a ver a gente na televisão de uma forma mais positiva, o negro, a mulher, o nordestino, o índio, né? Na periferia, de uma forma mais positiva. Ainda é pouco, mas é muito, porque a gente nem se via. Quando eu via minha avó lá na televisão, eu via minha avó como empregada doméstica, né? Quando eu via um tio meu, eu via um tio meu como pedreiro, né? Então essas pessoas esses papéis não nos representavam. Então, nesse ponto de vista, quando eu digo que eu sou um intelectual de periferia, quando eu sou um escritor da periferia, que eu não tenho só que escrever e só pensar a periferia, eu tenho que tentar dar voz para essas pessoas. Claro que ninguém chegou em mim, né? Nem minha vizinha, nem meu vizinho chegou em mim e falou assim, olha, eu quero dizer isso, eu não sei como dizer, então você diz para mim. Ninguém me deu essa carta branca. Mas tem alguns momentos em que a gente tem que dizer, quando a gente vê lá o jornalista, né, José Arbex, né, o jornalista, ele definiu muito bem esses da Atena, Geraldo Balança Brasil, né, ele diz que eles não fazem jornalismo, eles fazem jornalismo. Então, quando eu vejo esses jornalistas ali, como um pastor batendo, bota a cara do vagabundo no videotape pra gente ver, bota aí, né, corta pra mim e tal, essas pessoas não me representam, né? Me dá uma raiva, me dá um ódio. Aí eu não quero carta branca do meu vizinho ou da minha vizinha para eu chegar lá e falar, tá errado. Nós não somos isso que você está mostrando aí. Nós não somos esse traficante, nós não somos esse ladrão, nós somos o trabalhador que acorda 3, 4 horas da manhã, nós somos aqueles que corremos atrás do dinheiro para pagar o aluguel, né?
nós somos aqueles que corremos atrás do dinheiro para tomar o café da manhã, para almoçar, para jantar. Então, assim, nesse momento eu sou um representante desse povo, nesse momento eu quero falar através dos meus livros, através do Literatura e Paisagismo, ou através de um bate-papo como esse que a gente está fazendo aqui hoje. Sacola, essa perspectiva que você traz de que essa reconstrução narrativa, simbólica, a partir de personagens que surgiram dentro da periferia, escritores, aí estou falando de outros artistas, né, outras linguagens também, o cinema, mesmo dentro da literatura, outros caminhos, e muita gente que está produzindo a partir das suas próprias realidades. O Krenak traz essa perspectiva de pensar a humanidade, como somos uma humanidade, uma pergunta pode parecer ampla até para quem está assistindo assim e não teve contato talvez com o livro, mas nessa perspectiva de que não só o Brasil, mas o mundo não é somos muitos, né? Existem muitos personagens, muitas Marias Carolinas de Jesus e entre outros tantos. Por que é que essa ideia do jeito de fazer um grande nome ou um grande mercado que possa agregar esses fazedores, esses artistas? Na sua impressão, Krenak, onde surge essa ideia do um? Um é melhor do que todos? Bom, Matheus, é uma pergunta muito, muito boa para a gente esticar a nossa conversa, mas eu queria também dizer o que me ocorre sobre o trabalho do querido autor que está aqui comigo, esse escritor, pensador de um desses mundos, né, que ficaram marcados como periferia. Ora, o Sacolinha ele é um cronista. Ele disse isso de outros queridos autores, mas ele também é um cronista, porque numa comunicação imediata dele sobre essa realidade que a gente vive de desigualdade no nosso país, e ele mostra também como que essa desigualdade é continuada, gerações e gerações. Quer dizer, não é um evento que vai passar, ele está aqui para ficar. Essa marcação de diferença de mundos, ela me fez pensar se nós somos uma humanidade. Porque a ordem estabelecida, o sistema, quando ele precisa de nos convocar como uma unidade, ele diz que nós somos uma humanidade. Quando a coisa esquenta, e eles precisam acalmar a pressão, eles dizem que nós somos todos iguais. Gente, somos todos iguais. Olha os direitos humanos. Olha aí, gente. Olha a consciência. E essa violência institucionalizada que permite um apresentador de rádio ou de TV exibir a cabeça de uma pessoa, preferencialmente vinda desse mundo deserdado, eles não fazem isso com o senador, eles não fazem isso com as milícias ricas que operam por aí afora. Os grandes controladores do mundo do crime, eles não exibem a cabeça deles assim no jornal, dizendo corta para mim, mas com uma parte dessa humanidade, que eu chamo de subhumanidade, eles se sentem à vontade para expor a nossa cabeça em qualquer bandeja. É humilhante e é degradante. A gente não tem mesmo que se sentisse em comunhão com um tipo de chamada dessa. Esse tipo de humanidade eu não quero, eu não faço parte dessa humanidade. Então, quando eu questionei o fato de existir grandes instituições no mundo e a própria cultura, essa cultura do entretenimento global, Hollywood, a ONU, o Banco Mundial, a Unesco, é muito bonitinho, a FAO, são essas superestruturas que dão sustentação a essa narrativa de uma humanidade. É como se nós fôssemos uma senzala geral e tem a Casa Grande. A Casa Grande é o Banco Mundial, é a Unesco, é a CIA, são esses caras que controlam o mundo e eles ficam controlando a gente através de produtos culturais. Os produtos culturais é uma maneira de chegar na periferia, de chegar nas nossas crianças e fazer a cabeça deles,
com os bonequinhos do He-Man, com os bonequinhos do Homem de Ferro, com toda essa parafernália do Batman, com toda essa ilusão dos games, tudo isso é uma penetração desse mundo predatório em cima das sementes que nós queremos semear na horta para que haja mundos de verdade. E não essa fantasia tecnocrata que o mundo produziu para ficar mantendo a gente na senzala. Eu estou fazendo uma provocação, já que nós somos de aldeias e quilombos, para dizer o seguinte: aldeias e quilombos não são só aqueles que os nossos ancestrais construíram, não. A gente continua habitando aldeias e quilombos. Até você que está aí na cidade, você que está em Itaquera, em Campo Limpo, Taboão da Serra, Itapecerica, sei lá, Freguesia do Ó, onde você está, como diz o Gilberto Gil, né? Um punk da periferia, lá da freguesia do Ó. Então, algumas pessoas sabem onde estão, sabem por que estão, mas a grande maioria não sabe por que estão nesses lugares. Eles pensam que estão nesses lugares porque é um destino. Ainda bem, Sacolinha, que você teve a sua bisavó, sua avó, sua mãe, você teve a sua tribo para te lembrar e te orientar, te dirigir, entendeu? E falar, olha, eu sei de onde eu vim, hein? Eu sei de onde eu vim. Quem dera que a meninada toda dessa periferia pudesse perguntar para o seu avô, para o seu bisavô, tataravô, de onde é que eu vim? Porque isso ia empoderar essa meninada muito, muito mesmo. Quer saber de onde é que eu vim? Porque aí você não é capturado por essa narrativa malandra de dizer que os nossos corpos não valem nada, que podem exibir nossa cabeça em qualquer bandeja, porque a gente não tem dono, a gente não tem origem, a gente não vem de lugar nenhum. Então, assim, eu sei que nós não estamos fazendo um debate sobre o tal do racismo estrutural, mas a gente vive na periferia, é onde acontece mesmo o racismo estrutural, parecendo aquele espeto de churrasco, que ele atravessa o bacon, a linguiça, o salame, a salsicha, vai no bifão e vai sair lá do outro lado no queijo assado. O racismo estrutural atravessa esses corpos todos, discrimina todos. Só que tem alguns lugares onde a gente nasce, vive circunstancialmente, e naquele momento a gente é ali, estou sendo. Às vezes você está sendo num lugar que você está voltando do trabalho 8, 9 horas da noite com seus primos, cansado de trabalhar, você já andou 5 quilômetros para pegar o trem ou o ônibus, depois andou mais 5 quilômetros para voltar para casa depois do trem e do ônibus, você está quase chegando em casa, uma viatura da polícia para, mete uma arma em cima de 3, 4 meninos e fala: solta tudo que vocês têm na mão aí, bota no chão, deita no chão. E vem chutar os meninos e perguntar: cadê isso, cadê aquilo, cadê não sei o quê? Isso acontece toda hora porque a gente, nossos corpos, estão expostos a essa predação de um mundo que mantém a polícia para vigiar a gente na senzala. Mas é o mundo da Casa Grande, e o mundo da Casa Grande continua querendo perpetuar esse racismo estrutural. Nós não estamos num debate sobre isso, nós estamos falando de festa, mas a nossa festa não se esquece também das marcas que a gente carrega no corpo. Tá bom? E eu sei o que acontece nas nossas periferias. Aproveitando, Krenak, que você está tratando sobre esse assunto aí, eu falo muito da minha avó, porque a minha avó ela lembra bastante a Carolina de Jesus, né? E eu lembro, quando eu comecei a tomar consciência da minha raça, né, consciência de que eu era negro, a minha avó, aqui o pessoal diz muito, né, em São Paulo, que naquela época que trabalhava em casa de família, né, como se a nossa casa não fosse casa de família também. Mas a minha avó, ela trabalhou por muito tempo nessas casas, né? Ela era empregada doméstica, cozinhava, limpava, enfim, fazia o que fosse preciso para sustentar a família. E eu lembro de acordar de madrugada para ir ao banheiro, sentindo o cheiro de cabelo queimado, porque a minha avó, ela tinha um pente de ferro que ela esquentava no fogão para alisar o cabelo, colocar um lenço para ir trabalhar, porque só assim ela era aceita dentro dessas casas, né, entre aspas, casas de família, né?
E quando eu comecei a ler, quando eu passei a ler mesmo livros de fato, a partir de 2002, né? Depois de conhecer Carolina Maria de Jesus em 2003 e levar a literatura mais a sério, eu conheci um autor chamado Alex Haley, né, que foi o mesmo que escreveu a biografia de Malcolm X, onde ele contou a saga de Kunta Kinte no livro Negras Raízes. Foi então, quando eu terminei de ler Negras Raízes, que eu fiquei assim provocado, eu me senti assim com uma coceira no corpo de saber quem era a minha família, né? Da onde eu tinha vindo, porque é muito comum a gente ter famílias, né, aqui no Brasil, que tem a sua bandeira, que tem o seu brasão, que sabe quem foi o seu avô, seu bisavô, seu tataravô, né? É o barão de não sei aonde, é o fulano de tal. E eu queria saber, né? E foi então que eu fui buscar as minhas raízes, fui fazer a minha árvore genealógica e tal. A minha bisavó, ela faleceu em 2002, infelizmente 2 anos depois que eu li Negras Raízes, mas eu tinha minha avó, e de 2004 até esse ano de 2020, quando ela faleceu, eu conversava muito com ela, né, para saber, né, quem era a avó dela, quem era a bisavó dela, enfim. E foi então que eu comecei a entender mais das minhas raízes. Fui, né, fiz uma viagem, imergi, né, numa viagem até Berilo, no fundão do Vale de Jequitinhonha, onde eu conheci lá a minha história, onde eu vi lá 2 paredes de adobe ainda levantadas da casa onde toda a minha família nasceu e morou. A minha avó, Geralda Alves de Souza, ela teve 8 filhos e todos os filhos foi ela mesma que fez o parto, sabe? Na casa dela, ali mesmo onde eu conheci. E deste lugar eu trouxe um ferro de passar, trouxe uma chaleira e também o cruzeiro da casa, né? Justamente para sempre lembrar disso, né? E sempre mostrar para as minhas filhas quem são elas e para elas terem orgulho delas, da cor delas, do cabelo delas também. Queria mostrar para vocês aqui a minha uma dessas, né? Uma dessas das minhas raízes. Deixa eu só colocar aqui. Vou mostrar para vocês agora. Deixa eu virar a câmera. Cadê você? Aqui, ó. Aquela ali que está ali, ó, no canto. Alanda, dá um tchauzinho aí. Essa é a minha filha mais velha, Alanda, 11 anos. Aproveitar e já mostrar para vocês a minha biblioteca aqui particular, né? Que eu gosto de ostentar o que eu acredito ser de maior valor. Mas, enfim, voltando ao assunto, eu fiz essa viagem 2 vezes, uma sozinho e outra com a minha família, para mostrar para minhas filhas justamente quem são elas, né? Para elas terem orgulho, né? E não deixar isso entrar nas nossas vidas, né, Krenak? Que você fala, né? Dos bonecos, dos robôs, dos brinquedos, né? Os McDonald's, a Coca-Cola da vida, não deixar isso entrar nas nossas vidas, porque senão os nossos filhos vão passar a ter orgulho dos outros, né? Das outras famílias, dos produtos, e deixam de ter orgulho deles porque eles não conheceram as raízes deles, né? Então, eu acredito que isso que a gente está falando aqui, daqui a 10, 20 anos, a gente vai falar de uma forma diferente, de uma forma mais positiva, porque, né, graças a isso que a gente está falando e que a gente está combatendo, daqui a 10, 20 anos, a gente vai estar num outro cenário, né? Eu acredito que a gente vai ter ainda todo esse racismo, mas menor ainda, porque nós estamos numa luta, né, contra, nós estamos num combate e nós vamos vencer, nós vamos chegar lá. Maravilha, essa cola, Krenak. Vou retomar uma adendo que o Krenak fez na fala dele, falando sobre essa questão das instituições, né, da ONU, da Unesco, enfim, diversas instituições que a gente, de alguma maneira, nesse momento de pandemia, foi constatado, talvez, que elas, embora operem e, de alguma maneira, influenciem a vida das pessoas, elas também não estão exatamente tão seguras assim das suas ações, algumas delas, né, ou de suas convicções. Quando líderes mundiais questionam, se omitem, saem de conjuntos já prévios estabelecidos, enfim, toda essa crise que a gente tem percebido, né, nas instituições. Mas eu me lembro de, no início da pandemia, ter lido um texto, que agora eu não me recordo de quem, até procurei aqui para ver se encontrava o nome, que dizia o seguinte: talvez pela primeira vez na história, em grandes proporções, a crise que a humanidade vive advém do corpo, de certa maneira, né? O corpo em crise, o vírus que retira a possibilidade de respirar,
o fôlego. Isso colocado em termos sociais, a partir dessas perspectivas que vocês trazem, ainda falamos de um Brasil e de um mundo, esse mundo, né, o único que eles têm, que o Krenak traz, em que a sociedade capitalista requer ou pleiteia, reivindica um direito brutal, absoluto ante a terra, ao planeta, aos recursos naturais, e inclusive o ar, né? Onde alguns decidem quem vai viver ou morrer porque tem dinheiro para ter um respirador ou não tem. Então, nesse contexto, ainda acrescentando essa possibilidade de pensar a perspectiva das violações de direitos humanos no Brasil e no mundo, mas falando da nossa perspectiva aqui, o Sacola trabalhou junto da Unesco agora, recentemente, desenvolvendo projetos literários, culturais, justamente dentro desses lugares que segregam a nossa juventude, a juventude periférica, que são presídios, cadeias, lugares onde a gente conhece um histórico absurdo, enorme, de violações de diversas ordens. Então, eu faço uma pergunta a partir desse contexto para os dois, para o Sacola, no sentido de que, como é levar literatura, poesia, como é trabalhar o contexto criativo dentro de um universo que é tão inóspito para esses corpos? E para o Krenak, como é nessa militância, nesse ativismo de tanto tempo, defendendo os direitos humanos, defendendo os direitos indígenas e os direitos dos oprimidos de forma geral, como é hoje no Brasil seguir atuando, mesmo no trabalho de formiguinha, em direitos humanos, em justiça social? Eu faço essa pergunta para os dois porque muita gente que está nos assistindo agora talvez se faça essa pergunta. Poxa, mas como é que eu, como formiguinha, consigo fazer alguma coisa? Como é que eu atuo dentro do meu universo micro, mas também posso tentar influenciar um universo macro de uma cidade, de um estado, de uma nação? A partir da experiência de vocês, o que vocês diriam para essas pessoas que estão nos escutando agora e que talvez se façam essa pergunta? Eu começo, Matheus? Pode ser, Sacola? Tá bom, licença, Krenak. Esse projeto que o Matheus citou, eu desenvolvo desde 2006, né? Comecei nas Fundações Casas, aqui de São Paulo, depois fui para as penitenciárias aqui do estado, e em 2010, né, quase que na graduação, eu fui fazer, então, uma pós-graduação nas penitenciárias de segurança máxima, né, nas penitenciárias federais mantidas pelo governo federal. Na época eram 4, né? Hoje a gente tem acho que 5 ou 6, mas eram 4, né? Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Porto Velho, em Rondônia, e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fomos eu e a Maria Valéria Rezende, que é uma autora lá da Paraíba, está viva, né? Produzindo intensamente, está com cerca de 70 e poucos anos, né, a Maria Valéria Rezende. Então, nós fomos lá para desenvolver esse projeto, primeiro porque eu já desenvolvi aqui em São Paulo e a Maria Valéria Rezende desenvolvia lá na Paraíba. Então, através de um convite da Unesco e o governo federal, nós fomos lá nessas penitenciárias federais para falar de literatura, de livros com Fernandinho Beiramar, Elias Maluco, policiais e deputados milicianos que estavam presos lá também, né? E eu digo que a minha avó, né, Dona Geralda, ela sempre perguntava para mim, você é um homem ou é um saco de batata, né? Eu me machucava, chorava, ela falava assim, você é um homem ou é um saco de batata? E à medida que eu fui crescendo e passei ali, eu fui entendendo de fato o significado desse você é um homem ou um saco de batata, né? O saco de batata, né? Hoje a gente tem descascadores, tem máquinas que fazem esse serviço, mas esse ditado surgiu numa época em que a gente não tinha máquinas para descascar batatas, né? Então, descascar batata dava trabalho, né? Era uma coisa muito ruim. E o saco de batata, ele é pesado, então ele ficava ali fazendo peso, né? Ou seja, você é um homem ou você está fazendo só peso na terra? Você é um homem ou você só veio para dar trabalho para as outras pessoas? Então, quando eu estou nesses lugares, né, desenvolvendo projetos de leitura, por exemplo, nas penitenciárias federais, eu me sinto útil.
Eu lembro que teve presos que, aliás, teve não, todos os lugares onde eu vou, né, nessas penitenciárias, nas fundações casas, quando a gente vai embora, eles agradecem imensamente a gente, né? Sacolinha, muito obrigado por você ter vindo aqui, ninguém quer vir aqui fazer projeto com a gente e tal. Aí eu falo assim, eu que agradeço, né? Por que eu agradeço? Porque eu estou me sentindo útil. Eu estou ali, eu sei que eu estou fazendo a minha gota, né? Eu sou o sabiá que está indo lá, né? O beija-flor que está indo lá no mar, pegando a minha gota e tentando apagar o incêndio. E eu li esse último livro do Krenak, agora da pandemia, onde ele fala que o amanhã não está à venda, e tem um trecho que fala dos respiradores, né? Que aí a gente ia ficar disputando para ver quem ia viver, quem não ia, quem ia ter direito aos respiradores. E o Krenak, ele fala que a natureza nos dá, né, respiradores gratuitamente, né? A gente tem direito humano ao respirador natural, né? A gente tem isso. A gente não precisa buscar um hospital, né? E o que eu sinto desses projetos que eu desenvolvo nas favelas, periferias, nas fundações casas e nas penitenciárias, é que nós estamos levando lá para eles o respirador que está faltando na vida deles, né? Então, levar literatura, levar poesia é um respiro, né? É aquilo que eles estão precisando para conseguir sair desses lugares por um momento e respirar aliviado aquela realidade que eles estão vivendo. É isso. Krenak, sigo com a mesma pergunta contigo, porque me parece que essas contribuições são riquíssimas. Quando o Sacola diz levar poesia é levar ar, é levar um respiro para essas pessoas que estão, né, vulneráveis nesse momento, dentro da perspectiva do corpo, né, já estão em isolamento social de outras ordens, né? A gente está vivenciando agora um isolamento social mais corriqueiro, né, das pessoas se habituarem a se guardar em casa, as que podiam, outras não podiam, muitas não puderam, mas dentro do sistema prisional brasileiro a condição é outra, né? O que o Sacola trouxe lá no início sobre escolher ou preferir ou, enfim, ser levado a. Então, o Krenak, te deixo essa mesma pergunta. Como quem está em casa se perguntando, mas como é que eu atuo? Como é que eu posso fazer a diferença? Como eu posso desenvolver uma ação transformadora dentro dessa trajetória que você tem, de tantas defesas, de tantas ações também? O que você pode compartilhar com a gente nesse sentido? A gente tinha feito também referência a essas superestruturas que estão sempre pesando como sacos de batata ao nosso redor. Tem superestruturas. Tem o governo, tem o município, tem a prefeitura, tem a ONU, né? Tem o Banco Mundial, tem a Unesco mesmo, que é um organismo multicelular, digamos assim, ao mesmo tempo que ele tem um programa que incentiva a literatura, a leitura, a divulgação da cultura, ele também tem relação com a superestrutura da ONU, com os programas globais, que é o programa de governança do mundo, gente. É muito louco como que a ideia da globalização, que a gente às vezes fala, globalização, mas a gente não pensa na arquitetura dessa coisa. Tem uma estrutura, tem uma arquitetura, né? E o Sacola lembrou que ele foi lá onde seus ancestrais viveram e pegou de lá, ele viu lá, ainda tem um pedaço de parede lá, que está de pé lá. Aquilo é uma arquitetura. Aquele pedaço de parede ficou em pé porque ele tem uma estrutura, uma infraestrutura. E ela foi capaz de manter aquela memória viva, mesmo depois de não ter mais ninguém morando lá dentro. Então, assim, essa superestrutura que a globalização foi constituindo ao longo da Revolução Industrial, capitalismo, guerras, essa coisa toda, ela criou uma superestrutura. E assim como a internet, essas redes, essa infovia, essa superestrutura, ela se comunica com tudo comunica com tudo. Curiosamente, a literatura que chega nesses lugares isolados, através de um sopro da Unesco, ela também chega a outros redutos, a outros lugares, e as superestruturas estão aí instaladas
para nos manter, de alguma maneira, ativos, funcionando. Então, se a gente tiver consciência desse circuito, se você estiver sentado na sua casa, em qualquer lugar, que você esteja nessa contenção agora, nesse isolamento em relação à pandemia, você pode fazer de onde você está mesmo, da sua casa, do seu quintal, da sua cozinha. Pense que essa arquitetura passa por você. Ela está estruturada no planeta inteiro, no mundo. Esse mundo dos humanos, ela é você também. Nesse momento, você está sendo essa superestrutura de mundo. Você pode mover essa superestrutura de mundo com a sua própria consciência, com a sua integridade de estar no mundo. Uma formiguinha não pensa qual o trabalho que ela está fazendo para mudar o mundo. A formiguinha só faz o trabalho. E aquela ideia do rastelo limpando o quintal, as referências à horta, aos 15 minutos, meia hora, um dia de horta, a todas essas coisas maravilhosas que constituem estar vivo no momento, isso tudo dá sentido à nossa presença no mundo. Ser formiga, ser beija-flor. Quando eu despertei para essa possibilidade de interferir no mundo, de uma maneira mais, digamos, política, consciente, dirigida, diferente da formiguinha, eu atinei que a primeira coisa que eu tinha que fazer era garantir o direito do povo indígena ficar vivo, que é uma coisa absurda, garantir o direito de um povo ficar vivo. Eu era muito pequenininho para esse projeto tão imenso. E eu acreditei nisso, acreditei que podia fazer diferença. E eu digo para vocês que quando publiquei um livro que não foi mencionado aqui na nossa conversa, pela editora Azog, que é uma editora pequena lá do Rio de Janeiro, ela não tem distribuição, né, em livrarias, mas ela tem uma coleção maravilhosa que se chama Encontros. E nessa coleção Encontros tem Abdias do Nascimento, Nelson Pereira dos Santos, tem o pessoal do cinema, tem o pessoal da literatura, tem o pessoal das artes plásticas, tem os críticos literários, tem os historiadores, tem Carlos Drummond de Andrade, tem Vinícius de Moraes, tem Gilberto Gil, tem muita gente. E essa coleção Encontros, ela principalmente trabalha com arquivo, né? Então, eles buscam entrevistas, conferências, falas dessas pessoas. E o Sérgio Com, que é o editor, ele tem um talento incrível para formatar essas entrevistas e botar isso na forma de um texto agradável de leitura. E eu fui incluído nessa turma quando já tinha uns 50 na lista. E grandes pensadores brasileiros já estavam nessa coletânea, nesses encontros. Então, tem um encontro que é Encontro Ailton Krenak. Aliás, tem um que é Encontro Darcy Ribeiro. Tem um encontro que é Milton Santos, né, o nosso querido geógrafo. Então, tem muita gente. Eram 50 quando eu cheguei, agora deve ser uns 70, 80. E nessa coletânea de entrevistas da Encontros, eu mencionei uma experiência que eu tinha passado junto com os coletivos que lutaram pelos direitos indígenas. Na década de 80, me perguntaram, Krenak, você disse uma vez que o povo indígena tinha que garantir, cada dia, o seu direito de estar vivo aqui no Brasil, apesar de vocês serem os povos originários daqui. Você continua sentindo essa ameaça? Aí eu falei com ele, não, eu acho que a gente já atravessou essa linha vermelha. Não tem mais chance de acabarem com a gente como era no passado recente, até meados da década de 50, 60. Agora, nós vivemos uma realidade global que, mesmo que o Estado brasileiro decida aniquilar o povo indígena, ele não consegue mais, porque ele vai ter que matar todo mundo. E não dá. Então, se nós desaparecermos, vai desaparecer os brancos,
os negros, vai desaparecer todo mundo junto com a gente. Se tiver uma extinção, vai ser uma extinção em massa. Eu não tenho mais medo de desaparecer só o povo indígena. Hoje, eu fico preocupado como nós todos vamos conseguir ter sabedoria para seguir vivos. Sabedoria. A pandemia veio mostrar isso para a gente. E eu quero lembrar que tanto eu quanto Sacolinha refletimos sobre a pandemia e de lugares diferentes a gente refletiu e produziu pensamento sobre isso. Então, você que está na pandemia igual a gente, pense o que você está sentindo, o que significa para você ter parado tudo. Eu vi uma mulher que era motorista de van, ela conduzia van para levar a criança na escola. E ela conseguiu organizar a vida doméstica e pagar todas as contas dela como condutora de van. Quer dizer, ela quase que alcançou um status de classe média como condutora de van. Esse ano, ela falou que ela faliu. E antes ela fazia salgadinho. Ela disse que agora ela teve que voltar a fazer salgadinho. Como se fosse uma coisa depressiva voltar a fazer salgadinho. Mas um dia, fazer salgadinho para ela era a coisa mais maravilhosa do mundo, porque era com isso que ela conseguia se manter e manter a família dela. O capitalismo é muito enganoso. Ele fez ela acreditar que bacana é ter aquele status de piloto de van, levando 50 crianças para a escola e trazendo 80. Que não é bacana fazer salgadinho. Mas nós precisamos de gente que faz salgadinho também. O mundo precisa de gente que dirige van, precisa de gente que faz salgadinho, e precisa de gente também que tem que ficar em casa agora, sem poder ir a lugar nenhum, porque o lugar dele agora é em casa. Então, pense aí onde você está, o tanto de coisa boa que você pode fazer, e não chore porque você não está dirigindo a van e tendo que fazer salgadinho. Viva o salgadinho, entendeu? Porque senão a gente fica naquela fantasia do Homem de Ferro, da criança da periferia que brincou com um brinquedo caro, com um game, e depois, quando tira a eletricidade e a internet dele, o mundo acabou. Esse mundo da fantasia, esse mundo da tecnologia, ele é uma mentira. Ele é um second life, é uma segunda vida. Tinha um joguinho que foi proibido pelos psicólogos, que eles falaram que causava dano mental para as crianças. O Second Life, um joguinho eletrônico. A indústria do brinquedo tirou aquilo do mercado. Nós precisamos tirar também da nossa mentalidade esses brinquedos todos que causam dano para a nossa cabeça, causam dano para a nossa mentalidade. Ao invés de a gente ser pessoas que estão com gratidão de amanhecer o dia, a gente reclama porque não tem uma coisa, que a gente não tem algum bagulho, algum artefato, alguma parafernália que o mercado, a tecnologia, produz para a gente. Assim como a formiga, a gente já está completo, a gente não precisa de nada. Vocês dois trouxeram esse contexto da pandemia, do isolamento e tudo mais, e acho que um bom companheiro de diversas pessoas, pelo menos que eu conheço, e sei que vocês também, foi um livro, né? Inclusive, vocês tendo publicado nesse período de pandemia, eu fiquei aqui me perguntando, em fazer uma pergunta de ordem pessoal, se vocês me permitem, que é, o que um escritor, um cronista, um romancista, um ambientalista, o que vocês leram nesse período de pandemia? Consegue lembrar de alguma frase assim que tenha ou confortado o peito, ou trazido uma inquietação, uma provocação para refletir sobre o momento atual? Também tenha colaborado, não diretamente com os livros, né, que a gente mostrou, ou diretamente, porque às vezes influencia. Vocês se lembram, enquanto leitores, o que vocês leram nesse período? Eu lembro, sim, inclusive foi o que me inspirou bastante a escrever este livro que a Todavia encomendou. E a Todavia, o Leandro, né, editor da Todavia, ele me ligou e falou: Sacolinha, a gente está fazendo uma coleção onde intelectuais dentro das suas áreas estão falando sobre a pandemia. Você quer escrever algo, né, sobre como a periferia está enfrentando a pandemia?
e eu disse o seguinte, falei, olha, ótimo, adorei, só que eu queria escrever um texto de ficção, porque eu sou prosador gosta de escrever ficção. Eu quero escrever como a periferia está passando pela pandemia, só que com personagens fictícios, né? Quero utilizar algumas ideias, enfim. Ele falou, tudo bem. E todos os dias eu subia na minha laje para tomar sol, né? Isso no mês de maio, para tomar sol e ficar pensando nessa minha história, né? No enredo, né? Dos personagens, como é que eu ia trabalhar tudo isso. E eu estava lendo 21 lições para o século XXI, do Noah Yuval Harari, que é um escritor israelense e tal. E teve um momento em que ele disse o seguinte, né, neste livro. Pessoas que promovem o pânico são pessoas prepotentes. Ele diz mais ou menos assim, deixa eu ver aqui a frase, eu dei uma anotada por cima. Ele diz que a pessoa prepotente, ela promove o pânico. Então diz o seguinte, eu sei exatamente para onde vai o mundo, vai ladeira abaixo. Isso são pessoas prepotentes, que promovem um pânico. Já as pessoas perplexas, ele diz o seguinte, são pessoas humildes. Elas dizem, a verdade é que eu não compreendo o que está acontecendo no mundo. Baseado nisso, eu estava subindo na minha laje para o meu banho de sol diário, né, às 9 horas da manhã, ouvindo esses mesmos sons que vocês estão ouvindo de fundo, que são os sons dos pássaros aqui de casa, porque eu tenho a sorte de ter uma mata aqui atrás da minha casa. Então, ouvindo esses sons dos pássaros, eu ficava pensando no livro que eu ia escrever, né, e me sentia perplexo, porque num dia vinha um biólogo nas redes sociais dizendo, olha, vai morrer milhões, né? Aí no outro dia vinha uma outra fonte dizer, olha, não vai morrer milhões, né? É só uma gripezinha, né? Algumas pessoas vão morrer e tal, né? Aí no outro dia vinha um médico especialista da área dizendo o seguinte, olha, o vírus ele não sobrevive mais que 6 horas em cima das superfícies. Já no outro dia, não. O vírus sobrevive até 4 dias em cima da superfície. Outro dia pega pelo ar, outro dia não pega. Então, eu estava subindo na minha laje, pensando no livro, e estava perplexo. Justamente isso aqui que o Noah e o Yuval Harari diz, né? A verdade é que eu não compreendo o que está acontecendo no mundo. Então, eu não estava compreendendo, eu estava ali perplexo, tentando entender o que é o coronavírus, né? E com isso surge Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer, né? É um conto da pandemia. Justamente ele vem nesse sentido. Os personagens principais, Malu e Bibiano, ao mesmo tempo que eles estão perplexos, tentando entender o que está acontecendo, o que matou o pai, o que matou a mãe, né? Eles estão trabalhando. Porque a gente, né, o Krenak, eu, a minha avó, infelizmente a gente não tem tempo só de ficar refletindo. A gente tem que ficar refletindo, né, perplexo e trabalhando, né, plantando, apagando um incêndio, né, levando alguém para o hospital, arrumando uma cesta básica para uma família, enfim. Então esse foi o autor aí que me auxiliou bastante, além, claro, do Krenak, né. Obrigado, amigo, por ter me lido também. Nesse período a gente leu, né? E foi muito legal você trazer o Harari, porque ele também ele trouxe esse grande escritor, ele trouxe também uma espécie de alerta para a humanidade, essa humanidade que a gente estava dizendo, como que ela é desigual, e como que ela cultiva essa desigualdade como se fosse a sua própria estufa. Essa humanidade ela precisa de uma estufa da desigualdade para ela prosperar. Então, assim, tudo que precisa de uma reprodução da injustiça para poder prosperar é anti-humano. Ele é contra o sentido de humanidade. Então, se a gente configurou um tipo de mundo para que ele possa se reproduzir, ele tem que ter desigualdade dentro dele, é uma estufa da desigualdade, eu ponho em questão a ideia de capacidade interna desses diferentes povos de harmonizar a condição desse mundo
vasto, global, e o Harari ele disse que o Homo sapiens, né, ele tem uma obra dele que tem exatamente esse título, Sapiens, em que ele diz que o Sapiens tem uma história muito longa de predação, predando a si mesmo e o seu ambiente, que é o planeta Terra. Ele não tem uma visão muito otimista sobre esses sapiens que somos nós, os tal dos humanos. Eu não tinha lido ele ainda quando eu comecei a desconfiar dos humanos. Mas eu tinha lido muito a memória antiga dos nossos ancestrais. Os nossos antigos, eles guardaram algumas histórias sobre a origem desse tal do Homo sapiens, nós, os humanos. Que, aliás, Sacolinha, podia ser até um título interessante para um livrinho, né? Esse tal de Homo sapiens, nós, os humanos, né? Esse tal de Homo sapiens, porque daí a gente ia ter pelo menos um modelo de alguém para a gente dizer que nós viemos todos daquele modelo. Branco, negros, índios, vieram todos de um modelo. O Gilberto Gil fala que a raça humana é uma semana da mão de Deus, né? Aquela canção do Gilberto Gil. A raça humana é uma semana da mão de Deus. Então, assim, Deus gastou uma semana para fazer esse Homo sapiens. E ele saiu por aí, aprontando. Então, se existe uma narrativa que diz que nós somos todos um, na prática, toda hora estão dizendo que nós somos todos nenhum. É uma implosão dessa unidade divina num monte de pedaços de gente espalhada pelo mundo inteiro. E uma obra que eu li esse ano, que me influenciou bastante, ela se chama O Direito da Natureza. É uma coletânea de artigos organizados por um grande pensador latino-americano chamado Eduardo Gudinas. O Eduardo Gudinas, ele organizou essa obra, O Direito da Natureza, mostrando artigos, coletâneas de artigos de diferentes pensadores do século XX e já também do século XXI, todos argumentando do ponto de vista da biologia e do ponto de vista do direito. A ideia do direito, porque a gente fala em direitos humanos, né? Mas a gente não fala em direito da árvore, direito do passarinho. Esses pássaros que estão cantando aí no seu quintal, Sacolinha, ninguém fala do direito deles, eles não têm direito a nada. A prefeitura derruba as árvores, os caras sentam fogo na casa deles, eles não têm direito a nada. Então, assim, a formiguinha não tem direito a nada, aquelas paisagens onde jogam veneno, dane-se, mas a gente reivindica um direito humano. É o antropocentrismo, é essa centralidade do ser humano como a única cara que pensa. Parece que o Homo sapiens já tinha essa mania de achar que ele era o único que pensa. Né? O rio, a floresta, as montanhas, as paisagens que nós habitamos, elas não têm direito a nada. A gente pode passar o trator em tudo. Você pode transformar um pequeno riacho num esgoto, ou tacar uma calçada de cimento em cima dele e esconder. Riacho não tem direito. O Eduardo Gudinas reúne essa série de artigos, a maior parte deles são artigos de caráter antropológico, socioambiental, mas alguns também são que tocam na questão dos direitos, na perspectiva global de direitos, onde eles falam do novo constitucionalismo. Uma nova ideia de criar direitos para organismos ou seres que antes não eram percebidos como vivos. A Terra passa a ser percebida como um organismo vivo. Convoca a uma observação sobre os direitos da Terra, esse organismo maravilhoso da Terra. Então, tem artigos científicos e tem artigos que são muito agradáveis de ler, que contam a história desse negócio de ecologia, meio ambiente. Porque as pessoas, às vezes, acham que esse negócio de ecologia e meio ambiente é só uma mania, né? Não, agora ele é ecologista, agora ele é ambientalista. Não entende isso como um conjunto de conhecimentos, de saberes, e que constitui
hoje um campo da ciência do direito, né, que diz respeito a novos constitucionalismos. Na Colômbia, no Equador, e mesmo aqui no Brasil, na Nova Zelândia, em alguns países do mundo, as suas constituições nacionais, elas já incluem o direito de seres que não são humanos, direito dos rios, das florestas. E aqui no Brasil, eu fui coautor de uma petição em juízo para que o Rio Doce, esse rio que a lama da mineração botou em coma, fosse reconhecido como sujeito de direito. Então, assim, não seria eu, Ailton, reclamando o direito dele, mas seria convocar o direito desse rio diante de qualquer outra entidade, uma corporação, uma empresa, um governo. O rio tem direito. O Rio Pinheiros tem direito. Esse outro, o Rio Tietê. O Tietê tem direito. Então, se o Tietê tem direito, uma indústria não pode jogar o tubo de esgoto dela em cima dele, assim por mais, porque não é nada. O rio é um rio, um esgoto. Então, assim, o direito da terra, eu acho que ele vai, a partir desse momento de reflexão que a pandemia está nos obrigando, ele vai dar uma entrada em novas questões de direito para além dos direitos humanos. Esses tão flagelados direitos humanos, eles vão compartilhar também uma perspectiva de direito da vida para outros seres que não são humanos. E esse ano eu li sobre isso. Li um outro trabalho muito interessante também, que fala sobre a nova lógica do mundo. Esse título, A Nova Lógica do Mundo, ele põe em questão o capitalismo. E eles dizem que, como a gente está consumindo 2 planetas por ano, vocês já viram essa história? Quando chega ali no mês de junho, julho, já ficou vermelho, a gente já comeu um planeta inteiro. Aí a gente começa a comer o segundo planeta. Isso parece história de terror, né? Comer um planeta. Então, mas a gente está exaurindo a capacidade energética do planeta no meio do ano. Seria mais ou menos como se cortasse a luz da sua casa em junho. E você fala, peraí, mas eu estou pagando a conta. Eu falo, não interessa, você gastou energia demais, você vai ficar o resto do ano agora desligado. Então, seria um exemplo educativo se a gente começasse a fazer isso nas nossas cidades. Aquele cara que consome mais energia do que todo mundo, por exemplo, uma indústria que consome mais água e mais energia do que todo mundo, ela tinha que ser proibida no meio do ano de parar. No meio do ano ela tinha que parar de produzir. Não, você já produziu demais, fica quieto agora. Para a gente aprender a ficar quieto. Será que a gente só vai parar quando uma pandemia realmente matar milhões de pessoas? Tem gente que está louco para correr para a praia, para ir para o shopping. Tem gente que está doido para ir para uma balada. Então, quer dizer, a polícia tem que vigiar os caras para não fazer nada. O que é isso? É claro que a polícia costuma fazer um monte de besteira, mas a última besteira que a polícia teria que fazer é vigiar os outros para não fazer balada no tempo de pandemia. Está perdendo tempo com a polícia, perdendo tempo com as pessoas. Então, assim, consciência, né? Rapidinho, Matheus, só para não perder o fio da meada, quando o Krenak estava falando dos direitos, né, da natureza, né, dos seres naturais, como o rio, como uma mata, como uma floresta, eu lembrei que até algum tempo atrás era muito comum, né, inclusive na minha família as pessoas faziam isso, de abraçar as árvores, né, e trocar energia, sentir tudo aquilo. E hoje em dia virou uma coisa assim tão estranha que ninguém faz. E quando alguém faz, alguém está no parque, o pessoal, as pessoas são chamadas de louco, olha lá, abraçando a árvore, que história é essa, né? Aí eu lembrei na leitura de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, onde o Krenak fala de uma senhora que estava conversando com uma espécie de uma rocha, né, de uma montanha, e chega um jornalista lá e pergunta, mas o que ela está fazendo? Está conversando com seus ancestrais, né? Mas isso é uma bobagem, né? Como assim, né? Então, eu estou abraçando árvores, né? Nos últimos 3 anos eu tenho feito muito isso, principalmente quando eu vejo uma árvore gigante, né, grande, porque eu fico pensando, nossa,
quanto tempo essa árvore demorou para chegar até onde está, né? Quanta água ela precisou beber, quantas coisas ela viu, quantos momentos de solidão ela viveu aqui, né? E aquele abraço ali, além de ser um pedido de energia e também uma troca, é um momento de eu me solidarizar por tudo aquilo que ela viveu. Afinal de contas, ela tem muito mais tempo do que eu, ela está muito mais tempo aqui na Terra do que eu, né? E eu vejo olhares assim estranhos para o meu lado, né? Como se, poxa, isso é uma bobagem, você abraçar a árvore, né? Enfim, era só algo que eu queria deixar aqui como reflexão. Sacolinha, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão abraçando nem uns aos outros, quanto mais Pois é, E infelizmente. é verdade, se duas pessoas adultos se encontrar andando na Avenida Paulista e abraçar um ao outro, quem está passando fica olhando estranho, falando, o que esses palhaços estão fazendo? E se for do mesmo sexo, podem apanhar, né? Porque eles vão achar que você está querendo transar na calçada. Então, assim, muita aridez. As pessoas estão ficando todas assim, parece porco-espinho. Está todo mundo nervoso. E essa coisa de não abraçar, de fazer gozação com quem abraça a árvore, fazer gozação com quem olha a lua, fazer gozação com quem celebra dizendo, você viu a lua? O cara olha para você e fala, e está aí? Então, assim, é um mundo sem poesia. É como se a vida estivesse ficando tão árida que abraçar outra pessoa que você não conhece, por exemplo, abraçar alguém que você não conhece é um escândalo, né? Então a gente poderia entender que abraçar uma árvore seria mais ou menos um escândalo, como abraçar alguém que você não conhece. Uhum. E nós estamos vivendo mesmo num mundo abismal nesse sentido. É como se tivesse uma camada invisível cercando as nossas capacidades de afeto, de ter afeto uns com os outros. As pessoas têm vergonha de ter afeto. Eles choram dentro do cinema quando a luz está apagada para ninguém ver. Então, assim, é muita cretinice. É por isso que eu falo que a humanidade é uma invenção bem cretina. Ela não é real. Porque se ela fosse de verdade, a gente podia abraçar qualquer pessoa. Você podia ver uma pessoa que você nunca viu e abraçar a pessoa só porque você está vendo ele pela primeira vez. E pronto. Eu acredito que abraçou ele. Não, abracei porque foi a primeira vez que eu vi essa pessoa. Ela é tão incrível. Mas você conhece ele? Não, mas é tão incrível que eu estou vendo ele agora. Então, assim, isso deveria ser um contentamento, e aí nós íamos, sim, construir alguma coisa que a gente pode imaginar que é uma humanidade. A gente só vai ser uma humanidade se a gente for capaz de abraçar um estranho. Se as pessoas têm vergonha de abraçar a árvore, significa que nós ainda estamos assim no prézinho. Ainda vai ter que aprender muito ainda, até gatinhar, ficar em pé e abraçar as árvores. Eu acredito, o Krenak, que a gente está vivendo um pouco a virtualidade das emoções, né? A gente não abraça pessoalmente, mas a gente manda abraço pelo WhatsApp. A gente não beija pessoalmente, mas a gente manda beijo virtual. E a gente está tão preocupado com a virtualidade que a gente não vive mais esses momentos físicos, né? Então, eu estou ali no parque, então eu vejo um cara abraçando uma árvore, aí eu vou tirar foto, né? E vou postar na minha rede e vou ficar esperando as curtidas, ou seja, para sentir aquilo que eu poderia sentir vendo aquela pessoa abraçando a árvore. Então, eu não sinto aquilo da pessoa abraçando a árvore ou qualquer outra situação. Um momento em que está todo mundo junto, ao invés de a gente curtir isso, a gente resolve tirar foto, postar na internet para tentar sentir aquela sensação através das curtidas. Então, eu acredito que isso seria meio uma espécie de virtualidade das nossas emoções e dos nossos afetos. Um mundo virtual, né? Isso. É como se, de alguma maneira, o afeto se transformasse em alguma coisa utilitária também, né? Você escolhe quando sentir afeto, porque se expõe, se fragiliza, né? Se sente frágil ao sentir em público, ou se esconde no cinema, como o Krenak traz, né? Eu vou buscando por aí, vou começar a encaminhar com vocês para a gente chegar já para o fim da nossa prosa. Agradecer imensamente o Ailton Krenak, o escritor Sacolinha, pela conversa, pela troca, pela aula e por toda essa generosidade que a obra de vocês já propõe, já manifesta, mas que as pessoas também
que estão por trás desses livros que eu mostrei aqui no começo, né? São humanos de verdade, trocam conversas, gastam e economizam seu tempo quando necessário, mas entendem que essa possibilidade de compartilhar saberes é absoluta, né? Seja a partir da oralidade, seja a partir do audiovisual. A primeira premissa desse festival era acontecer de maneira presencial. A gente tinha a ideia dele antes da pandemia. Quando veio a pandemia, surgiu uma necessidade de reorganizar as ideias antes de reorganizar, de fato, a produção do festival. Então, buscar esses conhecimentos que vocês estão trazendo, escutar, de alguma maneira poder compartilhar isso com o público que está em casa também assistindo, para nós é a realização do encontro. Eu me sinto encontrado por vocês hoje e espero, de alguma maneira, poder também ter contribuído com isso. Vocês falaram de afeto e eu queria compartilhar o trechinho de um poema que eu escrevi outro dia, que eu acho que tem a ver com isso e, de repente, contribui poeticamente, né, para a conversa. Diz o seguinte: o poeta é um trabalhador permanente a serviço do afeto, lavrador inquieto arando a terra úmida do tempo. Trabalha com a pá que lavra a orbe dos sentidos. Ao poeta, verdade não basta, é preciso que haja amor. Me ocorreu outro dia e eu anotei isso, e me pareceu que dentro dessa possibilidade de refletir sobre os afetos, de praticar eles de maneira mais honesta, mais aberta, mais justa, senti de compartilhar com vocês. Então, vou abrir para a gente encaminhar, propor que vocês façam considerações finais, o que quiserem apontar, e também falem pontualmente dos livros, se vocês quiserem aproveitar para divulgar ele e outros projetos que vocês estejam tocando agora. Lembrando que o festival vai ao ar em dezembro, então cabe ainda coisas que vão acontecer nesse caminho, tá bom? Começa a sacola, pode ser? Pode ser. Bom, novamente, muito obrigado aí por esse momento que a gente está vivendo aqui hoje. Eu anotei a maioria dos livros que o Krenak falou e estou muito curioso com meditação na ação, né? Porque eu tenho meditado bastante nos últimos tempos também, e não só aquela meditação de eu parar naqueles 10 minutos e ficar ali prestando atenção na minha respiração, mas meditar em tudo, né? Eu acredito que o Krenak tem uma outra nomenclatura para isso, né? Dos antepassados e tal, mas o pessoal fala muito hoje em dia do tal de mindfulness, né? Tipo, aproveite o agora, né? O momento e tal. Então, eu me interessei bastante nessa meditação na ação, porque quando eu vou lá botar um hummus de minhoca no meu alface, nas minhas mudas de manjericão, enfim, eu tô ali me dedicando 100% àquele momento, né? E aí, nesse sentido, eu falei muito da virtualidade, né? Eu acredito que as corporações da internet, elas têm tirado este nosso momento de viver o agora, né? A todo momento fica chegando notificação no celular, a todo momento a gente tem uma mensagem para responder. Eu me pego pensando que eu não sou mais dono, né? Se eu me rendo a isto, eu não sou mais dono das minhas mãos, né? Sobretudo dos meus dedos, que eles estão ali, né? Eu não sou mais dono da minha visão, porque eles estão ali olhando para o celular o tempo todo, para o computador. Eu tenho que dar um retorno, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E da mesma forma, eu não sou mais dono do meu cartão de crédito, porque a todo momento tem um comércio ali na tela do meu celular me oferecendo coisas. Se você precisa de um aplicativo e você não quer pagar por esse aplicativo, você é obrigado a receber as informações do comércio, né? Enfim, como é que fala? As propagandas, né? Então, eu preciso cada dia mais sair, né, desse meio virtual, né, até porque eu utilizo muito para trabalho, né, se não fosse trabalho acho que eu nem teria rede social, e preciso me dedicar mais nas minhas meditações, nessas ações aí. E nesse sentido eu queria finalizar lendo mais um trecho de uma das crônicas de Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser, né, apesar desse livro ter sido lançado esse ano, né, o Entre Amar e Morrer eu Escolho Sofrer, eu ainda estou trabalhando muito, estou muito na cabeça com o Dente de Leão. E gostaria de finalizar, então, lendo um trecho da crônica Aqui e Agora, já que o Krenak citou muito o Gilberto Gil, né?
Gilberto Gil tem uma música que fala, né? O melhor lugar do mundo é aqui Uhum. e agora. E essa crônica, ela fala disso, né? Do momento. Talvez dialoga com o livro Meditação na Ação. E eu finalizo a crônica dizendo o seguinte. Há uns 10 anos, um vizinho meu, já idoso, se despedia das filhas que vieram visitá-lo. Uma delas reclamou do abraço apertado do pai. Ai, credo, pai, para que apertar tanto? Parece até que vai morrer. E no dia seguinte, ele não acordou. Eu fiquei pensando na surpresa da filha quando foi abraçada fortemente pelo pai. Porque o abraço apertado deveria ser comum entre as pessoas, pelo menos as que se amam. Mas é mais comum o aperto na condução lotada e os apertos que passamos ao longo da vida do que o aperto do abraço ou o aperto de mãos de forma convicta. E dessa maneira, deixamos de viver o aqui e o agora de forma mais humana e intensa, para vivermos de forma superficial, pela metade, e sempre contando com o dia de amanhã. É bom lembrar, sempre, que esse amanhã pode não chegar. É isso. Obrigado, Krenak. Obrigado, Matheus. Esse texto é tão maravilhoso porque ele me botou naquele lugar de o amanhã não está à venda de uma maneira radical. Essa menina que levou o abraço do pai, ela ainda está com aquela mentalidade de que o dia de amanhã está garantido, que amanhã vai existir. E lembra muito também uma outra despedida, que é aquela do tapinha nas costas. Tem um que é o abraço de quebrar costela, né? Assim, e tem aquele que é o tapinha nas costas. O tapinha nas costas, ele tem muito a ver com um tipo de mentalidade que diz para você que tudo vai dar certo. O tapinha nas costas é aquele tapinha que o Maluf dá no seu eleitor. O tapinha nas costas é aquele cínico que vai na periferia uma vez a cada 40 anos, pega uma criança no colo, bota rápido no chão, dá um tapinha nas costas e fala que vai ficar tudo bem. Então tem uma mentalidade, uma cultura, uma hipocrisia que contamina as nossas experiências de afeto a ponto de um abraço de verdade ser estranhado como alguma coisa. O que é isso? Né? A gente falou muito disso, porque eu acho que nós estamos com a possibilidade de, nessa comunicação nossa, ter gente em casa, nesse período estendido de pandemia, sentindo um desejo imenso de abraçar, de encontrar seus parentes, seu pai, seus amigos. E a gente vai mandar o maior abraço, então, guardando essa crítica de que nós sabemos que ele não substitui um abraço de verdade, e dizer o seguinte, aquele tapinha nas costas do vai ficar tudo bem, ele é um simulacro de esperança, porque a esperança de verdade mesmo, ela tem que ser apoiada no nosso cotidiano, ela tem a ver com essa meditação na ação. Você sabe que algumas coisas são possíveis porque você trabalhou para que aquilo acontecesse. Você sabe que vai dar tomate na horta porque você semeou tomate. Você sabe que vai dar banana porque você plantou banana. Tem até uma brincadeira que diz o seguinte, olha, se você plantou limão, como é que você quer que dê laranja? Então é isso. Se você quiser limonada, plante limão. Se você quiser laranjada, plante laranja. Viva! Aquele abraço! Que legal! Maravilha! Agradecido demais. Ailton Krenak, escritor Sacolinha. Lembrando que a programação do festival segue. Você que está por aí pode acompanhar as redes sociais do festival e curtir outras coisas que vão acontecer por aí também. Eu agradeço imensamente ao Kaique Calisto, que está na produção dessa gravação hoje, ao Vitor também, que está trabalhando nas questões técnicas aqui com a gente. Deixa um salve e que a gente possa buscar, dentro desses ensinamentos que hoje pudemos colher, pudemos refletir, a nossa possibilidade de esperança mais fora, que agora a gente comece a construir para
vivenciar, para estar feliz, para poder se sentir bem e abraçar. Que os afetos nos tomem e que a gente possa, sem esquecer das lutas, dos trabalhos, das militâncias e dos ativismos que nos exigem e que a gente também precisa abraçar, e a gente não esqueça de abraçar as pessoas, o corpo, o amigo, o companheiro, o invisível, às vezes, o desconhecido na rua. Então, um forte abraço para vocês e Descambou segue. Viva!